Meu nome é Larissa, tenho 23 anos e sempre fui uma pessoa cercada por sonhos estranhos desde a adolescência. Cresci acreditando que o mundo não era só o que vemos, que existiam dimensões ocultas que, de alguma forma, estavam sempre mais próximas de mim do que de qualquer outra pessoa. Desde criança, eu tinha pesadelos recorrentes com figuras deformadas, criaturas de olhos vazios, ambientes distorcidos que pareciam cópias mal feitas da nossa realidade. Muitas vezes, acordava suando frio, com a sensação de que não tinha apenas sonhado, mas sim voltado de algum lugar de onde nunca deveria ter saído. Essa sensação de estranheza sempre me acompanhou. Na noite em que tudo aconteceu, eu estava me sentindo mais cansada do que o normal. Costumo dormir tarde, geralmente depois das 2 da manhã, mas naquela noite, pouco antes de deitar, senti um peso diferente no meu corpo. Era como se uma força invisível me empurrasse para a cama, contra a minha vontade, me obrigando a fechar os olhos. Eu queria lutar contra aquilo, mas era impossível. Quanto mais eu resistia, mais pesada ficava, como se algo sugasse minhas energias. Fechei os olhos e, no instante seguinte, perdi a noção do tempo. Quando abri os olhos novamente, não estava mais no meu quarto. Estava em uma sala de aula, mas não reconhecia aquele lugar. A escola parecia antiga, com paredes descascadas e janelas enormes por onde entrava uma luz cinzenta, como se o céu lá fora estivesse eternamente nublado. Ao meu redor, vários alunos me observavam em silêncio. Eles eram estranhos. Todos tinham olhos escuros demais, como poços sem fundo, e seus rostos carregavam expressões que não transmitiam nenhuma emoção humana. Eu me sentei em uma das carteiras, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi murmúrios vindos dos colegas de sala. Eles diziam coisas desconexas, mas repetiam insistentemente que alguém estava vindo me buscar. As frases se misturavam como um coro macabro. Ele vai levá-la, não resista, está chegando. Meu coração disparou. Eu perguntava mentalmente, quem? Quem estava vindo atrás de mim? Mas não obtive resposta. Apenas os olhares fixos e os sussurros que ecoavam na sala, como se os próprios muros quisessem me avisar do perigo. Do outro lado da sala, notei algo que me fez gelar. Uma garota sentada sozinha olhava diretamente para mim. Ela era idêntica a mim em cada detalhe físico. Pele clara, cabelos longos, corpo semelhante. Mas havia algo errado. Seu cabelo era de um tom ruivo intenso, que nunca foi o meu, e seus olhos eram completamente negros, sem brilho algum. Ela parecia estar em transe, como se não fosse dona do próprio corpo. Ao lado dela, um rapaz que lembrava muito o meu namorado, Vinícius, mas também deformado. Seu rosto parecia derreter, como se estivesse escorrendo pela pele, os olhos fundos e pretos, o sorriso forçado. Era como se fossem cópias distorcidas de nós mesmos, um reflexo corrompido. Naquele instante, a garota idêntica a mim se levantou lentamente e o rapaz segurou sua mão. Eu senti uma energia pesada e sufocante vinda deles, como se sugassem a vida ao meu redor. Eles se aproximaram e quando fiquei frente a frente com aquela versão distorcida de mim mesma, tive a impressão de que ela sorria, mas não com alegria, e sim como quem me dizia sem palavras que eu não pertencia mais ao meu mundo. Senti náuseas, o ar ficou rarefeito e em desespero corri para fora da sala. A escola parecia um labirinto interminável. Os corredores eram longos e tortos. As portas se repetiam como se me levassem sempre ao mesmo lugar. Em meio à fuga, esbarrei em uma menina que me puxou pelo braço e disse, quase sem mexer os lábios, "Cuidado, eles jogaram pedra na professora. Ela não perdoa. Saia antes que ela te coma." O medo me congelou. Corri mais rápido, descendo uma escada escura que parecia não ter fim. Quando finalmente saí, estava em uma rua desconhecida. A chuva caía forte, mas não molhava minha pele.
A cidade era estranha, parecida com a minha, mas tudo parecia deslocado, como uma pintura borrada. O silêncio era sufocante, quebrado apenas pelo som de passos que eu não via. Continuei correndo até encontrar um ponto de ônibus muito parecido com o que existe perto da minha casa, mas havia algo errado. Em vez de 1 ou 2 ônibus, dezenas passavam por ali, em todas as direções. Alguns seguiam pela estrada, outros simplesmente desapareciam, entrando na mata fechada. Outros atravessavam paredes como se não fossem feitas de concreto, e alguns até subiam pelo céu em curvas impossíveis. As placas não exibiam destinos conhecidos, apenas sequências aleatórias de números e símbolos. 47, 12, 5 plus 8, 66, 9. Eu esperava ver o ônibus 40, que costumo pegar em minha cidade, mas ele nunca aparecia. Enquanto observava aquilo, senti uma presença ao meu lado. Olhei e vi Cláudio, marido da minha madrinha. Mas ele não estava como o conhecia. Sua pele era branca demais, como se não tivesse sangue correndo por dentro. O rosto parecia flácido, quase derretendo, e os olhos eram completamente negros, cercados de olheiras profundas. Ele me encarava fixamente, com um sorriso que não transmitia nada de humano. Reuni coragem e perguntei: "Você sabe para onde esses ônibus vão? Estou esperando o meu, mas não passa." Ele então se aproximou do meu ouvido e, em um tom baixo e arrastado, respondeu: "Todos vão para Sete Além." Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Senti que não devia estar ali, que tinha atravessado um limite que nunca deveria ter ultrapassado. Tentei acordar, mas não conseguia. Fechava os olhos e abria, e lá estava ele, sorrindo de forma macabra, parado ao meu lado. Desesperada, me joguei para trás, como se a queda fosse me tirar daquela dimensão. O impacto não aconteceu, mas quando abri os olhos, estava novamente no meu quarto, gelada, com a respiração ofegante e o corpo suando frio. Achei que tinha acabado, mas quando tentei voltar a dormir, fui sugada de novo para o mesmo ponto de ônibus, com ele ainda ali, esperando. Entrei em pânico, fechei os olhos com força, segurei a respiração. E quando abri, finalmente estava de volta ao meu quarto. Dessa vez, não ousei fechar os olhos novamente. Passei o resto da madrugada acordada, olhando fixamente para as paredes, tentando me convencer de que tudo não passava de um sonho. Mas até hoje, não sei se foi apenas um sonho ou se realmente atravessei para um lugar onde não deveria ter pisado. A sensação é de que estive em um local de passagem, um entreposto entre o nosso mundo e Sete Além, onde todos os caminhos levam para lá, mas nem todos conseguem voltar. Desde aquele dia, tenho medo de dormir, porque sei que se fechar os olhos no momento errado, posso acordar novamente naquele ponto de ônibus, com os mesmos olhos negros me observando. Meu nome é Caio, tenho 34 anos e até pouco tempo atrás levava uma vida completamente normal. Eu nunca fui do tipo que acreditava em histórias sobrenaturais, lendas urbanas ou esses relatos que circulam pela internet. Sempre encarei tudo isso como exagero ou invenções de pessoas querendo atenção. Mas tudo mudou em um dia comum, quando entrei em um brechó no centro da cidade e encontrei um objeto que modificou minha forma de ver o mundo para sempre. Era um sábado à tarde. Eu tinha ido ao centro para resolver umas coisas e, como sempre gostei de garimpar objetos antigos, decidi entrar em um brechó que ficava em uma rua mais escondida. Esse lugar tinha um cheiro característico de madeira velha, misturado com poeira, e os corredores eram estreitos, cheios de móveis, quadros e utensílios de outras épocas. Enquanto eu olhava alguns discos de vinil, algo chamou minha atenção no fundo da loja. Um espelho gigantesco, que devia ter quase 3 metros de altura. Ele estava encostado na parede com uma moldura entalhada em madeira escura,
cheia de detalhes em formato de flores e símbolos que eu nunca tinha visto antes. A moldura estava um pouco gasta, mas isso só aumentava o charme da peça. Eu logo pensei que aquele espelho seria perfeito para o quarto da minha esposa, Juliana, já que ela sempre quis ter um espelho de corpo inteiro. Me aproximei para verificar se não havia rachaduras ou manchas no vidro. Foi então que percebi algo estranho. A superfície refletiva começou a se deformar, ficando ondulada, como se fosse água em movimento. Era como olhar para o fundo de uma piscina quando alguém mergulha e faz aquelas ondas. No início pensei que era apenas um defeito do vidro ou efeito da luz do brechó, mas não parecia ser isso. Curioso e sem pensar muito, estendi a mão para tocar o espelho. Esse foi o maior erro da minha vida. No instante em que meus dedos encostaram na superfície, senti uma tontura intensa, como se tivesse perdido o equilíbrio. Meu corpo fraquejou e eu caí de joelhos no chão. Antes que pudesse me recompor, senti uma mão pesada pousando em meu ombro e uma voz firme dizendo: "Levante-se, rapaz." Assustado, ergui o olhar e percebi que já não estava mais no brechó. O ambiente ao meu redor havia mudado completamente. Eu estava em um cômodo luxuoso, com decoração vitoriana, cortinas pesadas de veludo vermelho, móveis entalhados, lustres de cristal e paredes cobertas por quadros antigos. O ar tinha um cheiro adocicado, como incenso queimando, mas também um peso sufocante que me deixava nervoso. Bem diante de mim havia um homem alto, magro, de pele pálida e cabelos pretos que desciam até os ombros. Ele usava roupas de época, um terno escuro e uma gravata de cetim, e sua postura era impecável. Seus olhos, no entanto, eram o que mais me causava desconforto, penetrantes, frios, quase hipnóticos. Ele se apresentou com uma voz calma, mas firme. "Meu nome é Adriano. Você atravessou um dos portais. Seja bem-vindo a Setelém." Aquela palavra me deixou arrepiado na hora. Eu já tinha ouvido falar em Setelém em alguns fóruns e vídeos na internet, mas sempre achei que era invenção, um mito criado para assustar as pessoas. Agora eu estava diante de alguém que afirmava estar nesse lugar. Trêmulo perguntei: "Como assim, portal? Eu estava em um brechó, vendo um espelho, e de repente estou aqui. O que está acontecendo?" Adriano sorriu levemente, mas não de um jeito amigável. Era mais como quem se diverte com a ignorância alheia. "Espelhos são mais do que simples objetos, Caio. Muitos deles são portais entre mundos, mas não é qualquer pessoa que consegue atravessá-los. Você foi escolhido." Aquela afirmação me deixou em pânico. "Eu não quero estar aqui", respondi quase gaguejando. "Eu só quero voltar para a minha vida." Ele deu alguns passos até uma cômoda antiga e abriu uma gaveta. De lá, retirou uma pequena caixa de madeira, e dentro dela havia uma pulseira de prata com detalhes minuciosos. Adriano ergueu o objeto diante de mim e disse: "Você poderá voltar, mas precisará me fazer um favor." "Que favor?" perguntei desconfiado. "Esta pulseira pertence à minha esposa. Ela está no seu mundo, vivendo entre vocês. Preciso que você a entregue a ela." Ele fez uma pausa e me olhou fixamente. "O endereço está escrito neste papel." Ele me entregou um bilhete amarelado com o nome Helena e um endereço em um bairro nobre da cidade. Eu ainda estava confuso, sem entender nada. Então questionei: "Como a sua esposa pode estar no meu mundo? Quem é você, afinal?" O sorriso dele desapareceu e seu olhar se tornou ainda mais ameaçador. "Eu sou o governador desta região de Setelém. Tenho poder suficiente para trazer você de volta quando quiser. Se não cumprir sua parte, Caio, farei questão de prendê-lo aqui e você nunca mais verá o seu mundo." Meu corpo gelou. A ideia de ficar preso naquele lugar, com aquele homem, me deixou desesperado. Sem alternativas, aceitei a tarefa. Adriano me conduziu até outro cômodo, onde havia mais um espelho. A superfície estava novamente ondulada, como no brechó. "Toque o espelho", ordenou ele.
O portal permanecerá aberto apenas por alguns minutos. Se perder o tempo, só poderá voltar na próxima lua cheia. Com medo, mas sem escolha, toquei a superfície e mais uma vez senti a mesma tontura. Quando recobrei os sentidos, estava caído no chão do brechó, com algumas pessoas ao meu redor perguntando se eu estava bem. Me levantei rapidamente, tentando disfarçar, e saí dali atordoado. Caminhei pelas ruas como um zumbi, me perguntando se aquilo tudo tinha sido um delírio. Mas então, coloquei a mão no bolso e senti o papel e a pulseira. Eles estavam lá. Era real. Em casa, procurei o endereço no Google Maps e, para meu espanto, ele existia de fato. Lembrei da ameaça de Adriano e decidi que não podia correr riscos. Coloquei a pulseira em um embrulho simples e fui até o prédio indicado. Era um edifício luxuoso, com um porteiro uniformizado na entrada. Eu não tive coragem de entregar a pulseira diretamente a Helena. Só de imaginar a situação, meu corpo travava. Então disse ao porteiro o nome dela e pedi que entregasse o pacote. Ele confirmou que ela morava ali e recebeu o embrulho sem levantar suspeitas. Naquele momento senti um enorme alívio, mas também uma inquietação profunda. Quem era Helena? Como podia estar casada com um governador de Setelém e, ao mesmo tempo, viver no nosso mundo como se fosse uma pessoa comum? Até hoje não sei a resposta. Mas desde então, eu nunca mais consegui olhar para um espelho do mesmo jeito. Tenho medo de me aproximar. Medo de que, de repente, a superfície comece a ondular novamente e que Adriano venha me buscar para cobrar algum outro favor. Eu sei que muita gente vai duvidar da minha história, mas eu vivi isso. E deixo aqui um aviso. Tenham muito cuidado com espelhos antigos. Nunca sabemos que tipo de energia eles carregam ou para onde podem nos levar. Esse relato mostra como objetos aparentemente comuns, como espelhos, podem carregar segredos perigosos. Há séculos, culturas acreditam que os espelhos não refletem apenas a imagem física, mas também a alma. Alguns os veem como portais para outros mundos, outros acreditam que aprisionam espíritos. O fato é que, quando se trata do desconhecido, o melhor é não brincar. O brechó pode ter sido apenas um ponto de passagem, mas quantas outras pessoas terão levado espelhos semelhantes para suas casas, sem imaginar que estão abrigando um portal em seus quartos? Às vezes, o mais sábio é evitar o fascínio pelo incomum e respeitar aquilo que não compreendemos. Esse tipo de experiência, seja sonho, seja projeção astral ou um contato real com uma dimensão desconhecida, mostra como a mente humana pode ser uma porta aberta para o inexplicável. Pode ter sido apenas uma manifestação do inconsciente, alimentada por histórias e curiosidades sobre Sete Além. Mas também pode ter sido um vislumbre real de um lugar que existe além da nossa compreensão. O detalhe é que uma vez que entramos em contato com esses lugares, nunca mais conseguimos viver com a mesma tranquilidade, porque a dúvida permanece. E se não foi apenas um sonho? Se você tem um relato, pode nos enviar no e-mail na descrição. Até a próxima.